Mateus capítulo 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Bom, aqui nós vemos uma passagem muito conhecida aos amantes da leitura da Bíblia Sagrada, a parábola das 10 virgens. Há um equívoco muito grande que eu vejo pregadores falando sobre essa parábola, colocando que essas 10 virgens seriam 10 noivas. E, na verdade, há um erro teológico aqui, porque essas 10 virgens não são as noivas. Afinal, se nós fizermos uma analogia simbolizando que este noivo seria Jesus e cada virgem seria sua noiva, então Jesus seria um polígamo, porque ele estaria casando-se com 10 mulheres. E, na verdade, Jesus não é a favor da poligamia, mas sim da monogamia, ou seja, um casamento só com uma só mulher e não com mais de uma, né? Então, há esse grande erro em que eu vejo muitas pessoas pregando, né, em cima de púlpitos, sem saberem o real significado dessa parábola. Bom, na verdade, para nós entendermos esta parábola a fundo, nós precisamos saber que existem 3 fases num casamento judaico, ou seja, o casamento na qual Jesus estava falando, porque Jesus conhecia aquele tipo de casamento, aquele costume de casamento. Bom, casamentos judaicos geralmente eram celebrados à noite, começando então com o surgimento da primeira estrela. As virgens não eram noivas, mas sim amigas da noiva. Se fosse um casamento com as 10 virgens, como eu já falei, seria poligamia, não é mesmo? Bom, primeiro era feito um compromisso, geralmente um acordo feito pelos pais do menino e da menina, prometendo então um ao outro, ali firmando uma aliança entre os pais. Depois disso, quando eles cresciam, vinha a segunda parte do casamento judaico, que seria o noivado, onde o casal, então, né, já estando numa fase adulta, ele prometia, se comprometiam, né, em uma festa realizada geralmente na casa da noiva, diante de testemunhas, onde a noiva então recebe presentes como sinal de compromisso. Um desses presentes eram as dracmas, na qual ela usava como um colar, né, ou na sua cabeça ou no seu pescoço. Por isso, também nós podemos entender um pouco aqui a preocupação daquela mulher quando perdeu uma dracma, além do seu valor, que era grande, o valor financeiro também tinha esse cuidado, porque se ela perder uma dracma, isso dava a entender que ela não era uma mulher sábia, virtuosa, uma mulher prudente, que sabia cuidar das coisas. Mas isso simbolizava então que já que ela perdeu a dracma, ela era uma mulher descuidada, causando assim uma má impressão para o seu noivo. Então ali ela recebia presentes, né, do seu noivo, e durante um ano eles não se viam mais, e quem via a noiva era o amigo do noivo, um amigo bem chegado do noivo, aonde ele iria na casa da noiva para ver se ela teria, né, dotes culinários, se ela era uma boa dona de casa, se ela era uma pessoa limpa, se ela deixava a casa tudo em ordem. Então quem fazia isso era o amigo do noivo, né? E as amigas da noiva, então, essas 10 virgens,
eram aquelas na qual iam buscar a noiva no dia, na semana que o noivo viria para se casar, porque o casamento judaico durava até mesmo 7 dias. Então ali as noivas deviam estar preparadas no momento em que a noiva, que o noivo chegasse e fosse então para buscar a noiva. Essa seria a terceira fase, ou seja, o casamento. O noivo então saía com seus amigos em cortejo até a casa do pai, e ali já estava a noiva, que era então levada à casa dos seus pais, onde se realizava a festa de casamento. As 10 virgens seriam, como eu já falei, as 10 amigas, que levariam então as lamparinas e estariam à espera do noivo junto com a noiva, porque não se sabia o horário em que o noivo iria chegar. O noivo poderia vir no surgimento da primeira estrela, como somente depois da meia-noite, lá pela manhã. Não se sabia ao certo, porque como eles não tinham relógio, não se sabia a hora exata do surgimento do noivo. Então, por isso, essas amigas da noiva, essas 10 virgens, elas deveriam estar preparadas, com as suas lamparinas preparadas, para que quando o noivo viesse buscar a sua noiva, então ele pudesse ter ali o caminho iluminado e a moça, a noiva, não se perdesse, mas sim andasse num caminho de luz. Quando o noivo chega, então, é que começa o cortejo nupcial. E aí, então, são fechadas as portas, ou seja, convidados ou não, depois que a porta fechada, não era mais permitida a entrada de outros convidados, porque geralmente os que vinham atrasado eram convidados indesejáveis, ou seja, aqueles que não foram convidados. Quem não entrou até o momento que o noivo chega, depois não tinha mais como entrar, não era mais aceito a entrada de qualquer convidado, seja quem quer que fosse, após a entrada do noivo. Então, por isso, a importância das noivas. Nós podemos trazer das 10 virgens, das 10 virgens. Nós vemos a importância que isso traz ainda a responsabilidade maior sobre nós. Por quê? Porque quando nós vemos essa passagem, nós estamos aí então entendendo que é preciso muito mais. A importância, então, nós vemos ainda maior da nossa responsabilidade, ou seja, nós, membros, cada um de nós, você que foi chamado por Deus. Na verdade, você pode dizer, mas eu não fui chamada, pastor, eu não tenho chamado pastoral, eu não tenho chamado para ser obreiro. Ei, quando Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, Jesus não estava especificando isso somente para uma pessoa. Isso cabe a todos nós que dizemos que somos cristãos e que queremos ser parecidos com Cristo Jesus. Nós precisamos pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo. E temos que estar preparados para o dia da vinda do noivo. Por quê? Porque além de nós termos que estar com as nossas lamparinas acesas para iluminar o nosso caminho, nós temos algo muito maior a ser feito. Nós temos que também preparar e iluminar o caminho da noiva, ou seja, o caminho da igreja. Isso cabe a mim e a você. O bom testemunho serve de iluminação para que a noiva possa chegar ao seu destino e poder casar com o noivo. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse, Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel,
sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Bom, então nós vimos aí a parábola dos talentos, né? E talento poderia ser então uma peça de ouro ou de prata, mas era uma peça muito valiosa, com o valor de o salário de uma diarista dos dias de hoje, que seria em torno aí, né, aqui no nosso local, aqui na nossa cidade, variando então de 120 a 180 reais, né? E uma peça de prata valeria então na época, vamos dizer assim, 600 reais e de ouro muito mais, né? O talento representava então coisas valiosas, ou seja, trazendo para nós seriam dons dados por Deus, dons valiosos, coisas que Deus dá a quem ele acredita que vai cumprir o seu chamado. Mesmo que nós vemos pessoas usando dons para outros fins, mas o intuito de Deus é que nós usamos os nossos dons para quê? Para trazer mais almas para o reino de Deus, para edificar e exaltar o nome do Senhor, para glorificar o seu nome. E aí sim, né, nós cada dia mais e mais poder ganhar almas para o reino, trazer pessoas através dos nossos dons, talentos, né? Então o talento representa coisas valiosas, e receberam também segundo a sua capacidade, né? Receber talento é receber então também responsabilidade. Talvez você está pedindo dons e talentos para o Senhor, saiba que junto com o dom, com o talento, vem a responsabilidade. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era forasteiro e me hospedaste, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestiste, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizeste, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos
para a vida eterna. Amém. Queremos então encerrar este capítulo desejando que Deus abençoe a sua casa, sua vida, sua família, sua saúde, o seu ministério, em nome de Jesus.